Mensagem ao realizar suas maravilhas. William Marion Branham, domingo à tarde, dia 12 de janeiro de 1958, Chicago, Illinois, Estados Unidos da América. Obrigado, irmão José. Vamos inclinar as cabeças por um momento para a oração. Senhor, somos agradecidos a Ti, de fato, por este grande privilégio que temos de vir a Ti nesta tarde, chamando-te de nosso Pai, sabendo que em Tua palavra é prometido pelo Teu Filho, que se pedíssemos qualquer coisa ao Pai em Seu nome, nos seria concedido. Pedimos por misericórdia então, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados e transgressões. Pedimos a cura para os enfermos, alegria para aqueles que estiverem tristes, esperança para os desesperançados. Conceda ao Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Alguém fala com o irmão Branham. Tudo bem. Estou um pouco desapontado pelo fato de o irmão Osborne não estar aqui nessa tarde. Mas, de algum modo, ele sentiu que tinha que se apressar e voltar por um chamado em Tulsa, Oklahoma. E eu estava ansioso, como vocês estão, pelo irmão Osborne. E me disseram que eu tinha que me apressar para substituí-lo. E, eu não poderia tomar o lugar dele, mas eu irei falar em seu lugar. Então, estamos muito agradecidos pela visita que tivemos do nosso precioso irmão na noite passada. E eu fiquei feliz em poder ver a projeção do filme, porque isso dá uma ideia às pessoas do que você enfrenta quando chega a esses países. Agora, foi repugnante ver aquilo. Mas se você tomar minha palavra, é menos. A África é em comparação com a Índia. Então vocês sabem o que temos que enfrentar. E quando uma pessoa está indo aos campos, não apenas para visitar, mas indo aos campos como um missionário, você não sabe o que ela tem que aguentar e enfrentar. Agora, nas grandes cidades não se vê isso. Tem que se voltar para a selva onde eles vivem. E quando estive lá dessa última vez, quase me desanimou ao ver todos os missionários nas cidades, morando em confortáveis hotéis e com grandes e belos carros, e indo de vez em quando a lugares onde haja aglomeração de pessoas, assistir aos nativos dançando e entregar alguns folhetos. Esse não é o estilo missionário David Livingstone. Não, senhor. Queremos voltar lá onde a adoração pagã ainda existe e pregar as riquezas insondáveis de Cristo. E o irmão Osborne é um desses. Ele vai ao campo e prega Cristo àquelas pessoas que nunca ouviram falar sequer uma palavra acerca do nome do Senhor Jesus. Estou feliz que vocês tenham uma ideia agora do que é estar lá nos campos missionários pelo Senhor Jesus. Agora, estamos um pouco atrasados e quando soube que iria ter que pregar no lugar dele, fiquei um pouco preocupado e pensei, que coisa. A audiência aguardando o irmão Osborne entrar e aqui eu tive que vir. E então, sem nada em minha mente, pensei numa escritura que eu gostaria de ler com vocês e comentar sobre ela por alguns minutos. Os rapazes estarão entregando os cartões de oração. Ouvi o irmão José dizer que será às 6 horas. E então, nessa noite, estamos na expectativa de muito mais abundantemente no culto de encerramento desta noite. Quero agradecer a esses rapazes que acabaram de tocar o trompete cantando e ao irmão Johnson. Eu sempre disse à audiência, quando quiserem me encontrar quando estivermos lá na glória, sabe onde o rio da vida flui do trono de Deus? Bem, vire à direita e então o coro angelical cantando ali na colina o tempo todo, porque ali não há dia nem noite. Há um pequeno arbusto ali do outro lado da colina, e eu quero estar sentado debaixo dele, só ouvindo o tempo todo. Eu amo bons cânticos, e música, e trompete é um dos meus instrumentos favoritos.
como o jovem que acabou de tocar. E eu desejo até mesmo que minhas filhas toquem trompete. Uma delas está aprendendo piano. E José, não sei, eu gostaria que ele fosse um pregador se eu pudesse. Eu o chamei faz alguns instantes, mas ele tinha tirado o cochilo da tarde para estar pronto para o culto da noite, em que estarão. Agora, apressemo-nos para regressar tão logo quanto pudermos finalizar aqui de falar algumas das palavras do Senhor, ou pelo menos de lê-las. E ele acrescentará suas bênçãos a elas, com certeza. E desejo ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Este é um texto completamente estranho e peculiar, parece um tema de Natal, mas tudo na Bíblia é a palavra de Deus. E Deus faz coisas peculiares. Ele trabalha de maneiras misteriosas ao realizar suas maravilhas. Vocês captaram? Ele trabalha de maneiras misteriosas ao realizar suas maravilhas. Oh, eu simplesmente amo isso. E como ele faz de tal maneira que às vezes de forma alguma pode ser explicado. E então, novamente nos perguntamos nas Escrituras, quando está escrito: Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes, quando talvez o chicote de sua correção esteja sobre nós, nos perguntamos como isso poderia estar operando para o bem. Mas depois de tudo terminado, então olhamos para trás e o louvamos, porque Ele sabe, nós não. Nós apenas agimos obedientes à sua palavra e ao seu castigo. Ele nunca nos castigou, a menos que precisássemos. E às vezes podemos pensar que não éramos culpados, mas Ele sabe. Talvez não sejamos, mas Ele sabe como fazer para que tudo opere para o bem. E que coisa mais linda é colocar sua vida nas mãos dele e dizer: Aqui estou, Senhor. Usa-me agora, conduza-me, guia-me e dirija-me da maneira que te agradar. E então, não murmure. Não importa qual seja o caminho, permaneça nele de todos os modos, e Deus operará tudo para o bem. Os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. E essa escritura é verdadeira. Agora, no princípio, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, há algumas coisinhas aqui de que eu gostaria de tratar por alguns minutos. Quão misterioso foi isso naquele tempo, para os eruditos e homens que deveriam saber que sua vida estava se aproximando, sua vinda estava se aproximando. E houve grandes coisas começando a tomar lugar, como sucede em cada junção do tempo, como estávamos falando outra noite, logo antes de um julgamento atingir a terra, Deus sempre envia um anjo de misericórdia. Nos dias de Noé, nos dias de Ló, Moisés foi ao Egito tirar Israel para Gósen. E logo antes da grande vinda do Senhor Jesus, anjos aparecem, profetas se levantam na terra, grandes sinais e maravilhas, os quais foram descritos pela maioria. Mas Deus está mostrando essas coisas, misericórdia antes do juízo. E se pudessem notar como aquilo não poderia ter acontecido em outro tempo. Como Deus, em sua grande e sábia providência, como Ele move cada dente da engrenagem para bater no tempo certo. E isso nos dá fé algumas vezes. Quando pensamos, tudo está de pernas para o ar e não há saída. Não pense assim. Deus está fazendo isso funcionar exatamente de acordo com seu programa, para o tempo próprio. E como nesse grande tempo antes da vinda do Senhor Jesus à terra, esse pequeno casal, o jovem casal José e Maria, sendo noivos,
E algo tinha acontecido na vida que fez com que José visse que Maria ia ser mãe. E ele estava pensando nessas coisas, e o anjo do Senhor lhe apareceu. Veja, o sobrenatural começou a operar e disse: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E como José compreendeu, então seguiu adiante com o casamento. E naqueles dias, se houvesse outro rei, quem sabe fosse um rei de bom coração, isso não teria acontecido. Mas tinha que ser aquele assassino cruel e sanguinário Herodes, que tinha que estar no trono. Tinha que ser dessa maneira. O profeta havia dito que haveria um clamor em Ramá, Raquel chorando por seus filhos, e não seria consolada porque já não existiam. E o que o profeta disse sob a inspiração tinha que acontecer. E se cada preceito da eterna palavra de Deus tem que acontecer de acordo com seu cronograma, não se preocupe, Jesus estará aqui na hora certa e a igreja estará pronta na hora certa. E isso tem que acontecer dessa maneira. E nunca tinha havido um recenseamento de todo o povo naquele tempo. Eles tiveram que ir às suas cidades de origem para serem recenseados. E agora, Maria estava para dar à luz a qualquer momento, mas parecia que ela não poderia fazer aquela longa viagem até Belém. E lembre-se, ela não tinha uma ambulância na qual pudesse ir, nem uma boa carruagem. Ela teve que sentar nos lombos de uma pequena mula, chacoalhando ao longo dos caminhos difíceis, tropeçando nas pedras. Mas essa era a ordem do rei, sem exceções. Eles tinham que ir. Mas o pensamento bendito é esse: não importa de quem seja a ordem, se é o programa de Deus, terá que operar para o bem, simplesmente tem que dar certo. E então havia outro perigo. Essa pequena comitiva, um homem jovem e sua pequena mulher recém-desposada, indo pela estrada. Havia muitos ladrões na terra naqueles dias, como Barrabás e tantos outros. E que cena seria para eles verem um homenzinho andando com sua pequena mulher, que estava para dar à luz, sentado num jumentinho e com uma pequena vara na mão para um grupo de homens selvagens e maus, para descerem e tirarem ela dali e lhe fazerem mal. Mas sabe, se Deus está dirigindo o caminho, que diferença faz? Deus te protegerá até o seu destino. Não há perigos quando você está andando com o Senhor. Eu creria facilmente que havia uma hoste de 10.000 anjos caminhando com aquele homem e aquele jumentinho. Ela estava tão segura quanto podia estar. Mas talvez ela soubesse um pouco dessas coisas. E talvez José soubesse um pouco que tudo isso estava para acontecer. Mas não temos que saber de tudo. Apenas cremos pela fé e seguimos adiante. Deus não tem que nos contar todos os seus planos e como Ele vai fazer a estrela da manhã brilhar na manhã e continuar de todos os modos. Deus cuida dos seus. E quando você recebe a oração estando doente, não tem que se preocupar como Deus vai tirar esse câncer, como Deus vai fazer esse membro aleijado se endireitar. Simplesmente siga em frente com fé. É negócio de Deus cuidar disso. Você não tem que se preocupar se terá ainda seu emprego, se aceitar Cristo como seu Salvador. Você não tem que se preocupar se o patrão vai ficar com raiva, ou se seu vizinho vai rejeitá-lo, ou se sua mãe vai dizer que você está louco, ou se o seu pai vai colocá-lo para fora de casa. Simplesmente siga adiante. Deus cuidará do resto. E enquanto vejo a pequena comitiva se movendo, pode ser que tivessem viajado durante a noite, porque era mais fresco. E outra coisa, e se aquela mulinha tivesse tropeçado e caído, carregando aquele tesouro precioso, oh, o maior tesouro que o mundo já teve, e estava sentado nos lombos de uma mula. Então você se pergunta às vezes, se tem que ter uma grande igreja que custa milhões e milhões de dólares, quando Deus vem a uma pequena missão em algum lugar.
Às vezes, eles têm a mensagem. Buscamos coisas com grandes luzes brilhantes por aí. Deus habita em humildade sempre. E os observamos então, enquanto seguem durante a noite, porque era fresco. E imaginamos que os raios diretos do sol da Palestina naqueles dias deve ter sido duro para aquela mulher suportar. E enquanto viajavam durante a noite, digamos que fosse 9 ou 10 da noite, naquela grande noite memorável, e enquanto a estrada em que eles viajavam fica a oeste de Belém, e parados na estrada que está a mais ou menos 1 milha, 1.600 metros de Belém, você desce uma espécie de colina, faz uma curva e então vai para Belém. A mesma estrada está lá hoje. Assim que você dá essa volta, há um grande monte de pedras ali. E vamos imaginar em nossa história agora, enquanto esse casal passa por essa rocha, que José, com sua ternura, tenha dito: querida, estamos olhando para a cidade. E ele gentilmente a toma em seus braços e a coloca junto a uma rocha. E eles começam a conversar sobre a infância, como costumavam brincar nas ruas de Belém. E eu posso ouvir José dizer: era bem aqui, Maria, que minha mãe costumava falar comigo, pentear meu cabelo para trás e contar grandes histórias da Bíblia. E enquanto conversavam, Maria ergueu os olhos e disse: José, parece-me que as estrelas estão um pouco mais brilhantes sobre Belém nessa noite. Sabe, há algo estranho nisso, que quando Deus está a ponto de fazer algo, parece haver uma peculiaridade. Como eu estava dizendo outra noite na Índia, quando chegamos, vimos uma foto ou um artigo no jornal. Eu tenho em um recorte que antes do grande terremoto acontecer no dia anterior, todo o gado e as ovelhas e os passarinhos saíram dos esconderijos, dos locais onde dormiam, e voaram para o deserto. As ovelhas e o gado saíram para o meio do campo. Não havia nada fisicamente ou materialmente para afugentá-los dali, mas era Deus quem estava protegendo. E por instinto ele colocou naqueles seus animais que se afastassem daqueles grandes muros antes que caíssem. E geralmente, quando Deus está a ponto de fazer algo, toda a audiência parece estar fascinada. Eu me lembro lá na Finlândia, quando 2 anos antes, uma visão, muitos de vocês ainda têm escrita em suas Bíblias, que falava sobre um garotinho que seria ressuscitado. E estávamos lá em cima, em Kuopio, olhando para a cortina de ferro. E quando descemos, cerca de 30 missionários, eu disse: eu me sinto muito estranho. Algo está para acontecer. E disseram: o que será, irmão Brana? Como vocês leram em meu livro, eu respondi: não sei, mas parece que a presença de seu santo ser está tão perto. E naquele exato momento o garotinho estava morrendo na estrada abaixo de nós. Depois de ficar deitado lá por meia hora, e nossa pequena comitiva desceu e o encontrou. E as pessoas em volta, e o homem principal da cidade, que é equivalente a um prefeito em nossa nação. Eu me aproximei para olhar o pequeno companheiro e voltei. Estava pensando em Billy Paul, meu filho, e eu havia estado longe de casa por um longo tempo. E como me sentiria se fosse meu filho? E como aquela mãezinha e o papai iriam se sentir depois que viessem da fazenda para ver seu queridinho morto ali? Só um pai pode ter esse sentimento. E eu estava arrasado. E eles tiraram o pequeno casaco de seu rosto e me deixaram vê-lo. E eu comecei a sair dali. E algo aconteceu. Eu me virei para olhar para o garoto novamente. E o administrador que estava ali, eu vi que era a própria descrição da visão. Então foi quando o Espírito Santo começou a se mover. Ali, diante de 500 pessoas, eu pude certamente, com a certeza de que Deus cumpre sua palavra, pude lhes dizer: isso é o assim diz o Senhor. Este garotinho estará de pé vivo nos próximos 5 minutos. Ali estava tudo o que o Senhor havia mostrado na visão 2 anos antes.
que muitos de vocês ainda têm em suas Bíblias. Algo predito que iria acontecer. A graça de Deus para conosco. E então, quando orava pelo garotinho e seus olhos quebrados, ele foi jogado 30 pés, uns 9 metros, no ar, depois de ter sido rolado sob as rodas e jogado no meio da rua com sangue saindo de sua boca, dos ouvidos, seus olhos fixos e sem batimento cardíaco por mais de 30 minutos. E em 5 minutos o garotinho estava pulando e correndo e louvando a Deus. Foi a presença do Senhor na colina, dizendo: algo está para acontecer. E neste dia em que vivemos, o crente pode dizer verdadeiramente em seu coração: algo está para acontecer. Sabemos disso. Creio que é o chamado à igreja do Deus vivo para separá-los do incrédulo. Ele está chamando agora a igreja em misericórdia, mas ele falará ao mundo em juízo, e o inocente não sofrerá com o culpado.